graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos nesta noite, eu, a Jéssica, a Laura está lá em cima, nós viemos hoje para o culto da família, e é uma alegria estarmos aqui para louvarmos e bendizermos a Deus. Agradeço aqui pelo convite feito pelo pastor Ari para esse momento. Faz um bom tempo que nós não estamos aqui ativos na sede, porque estamos apoiando ali o trabalho no setor 18, e temos também estado em muitos outros lugares para a questão de outros eventos, mas para mim é uma alegria estar aqui na nossa sede, para juntos nós bendizermos e enaltecermos ao nosso Deus. Sem delongas, eu convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias no texto que é o texto oficial dessa noite. Eu quero reler com vocês esse texto, mas ultrapassar os 9 versículos e até o versículo 17. E eu peço a sua atenção para o que estaremos trazendo como reflexão nessa noite, para hoje o culto da família. O texto bíblico diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Afasta-te destes também, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecados e dominadas por várias paixões, que estão aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovado na fé, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos querem viver uma vida piedosa em Cristo, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Peço a sua atenção para a reflexão que estaremos trazendo. Amados irmãos, o tema escolhido para hoje, o dia de hoje, é falar de tempos difíceis. E quando olhamos para os nossos dias, realmente vemos tempos difíceis, principalmente para os princípios familiares que a igreja nos ensina. Quando olhamos para a realidade das famílias, somos assombrados, porque afinal de contas, hoje já não se tem um modelo familiar ideal. Na verdade, são diversos modelos familiares que são agora ensinados e colocados e impostos pelo mundo. Na verdade, tudo que tínhamos de princípios cristãos, judaico-cristãos, estão sendo diluídos na nossa sociedade. Estão sendo colocados, na verdade, como algo obsoleto, algo atrasado. Quem defende qualquer princípio desse é considerado como retrógrado, como reacionário, como alguém de mente fechada, como alguém ainda que, na verdade, não é inteligente. Todavia, diante dessa realidade avassaladora, que o mundo realmente vai de mal a pior, nós não somos só assombrados com o que está acontecendo lá fora. O que nos assombra é que essa onda tem adentrado as nossas igrejas, tem mutilado os princípios doutrinários, tem modificado visões teológicas, tem adentrado as nossas igrejas e tomado e arrebatado aos púlpitos pregadores e ensinadores agora que começam a ensinar doutrinas que são totalmente contrárias ao que as Escrituras nos deixam tão claro. Isso tudo nos mostrando um mundo que cada vez mais está mais dentro dos nossos âmbitos religiosos do que apenas lá fora. Cada vez mais estamos vendo um povo distante de Deus, distante de uma vida mais íntegra com Deus, distante de uma vida mais séria com Deus. Nessa noite, portanto, quero justamente reiterar o tema dessa noite,
Estamos em tempos difíceis. E mais do que nunca, diante dessa avalanche, que cada vez mais tem aumentado, é hora de tentarmos entender qual é a nossa postura, qual é a nossa posição de crente, como as nossas famílias elas devem se portar diante dessa realidade. Porque enquanto estamos de braços cruzados, essas ideias já não estão mais na academia. Essas ideias contra o modelo familiar bíblico, contra os princípios cristãos, já não estão apenas nos centros de ensino apenas de nível superior, mas chegaram agora até mesmo aos ensinos fundamentais das nossas escolas. E enquanto estamos calados, os nossos filhos estão sendo bombardeados todos os dias contra tudo que nós ensinamos. E às vezes você, pai, é tão descuidado em falar algo com seu filho, conversar com ele, entrega um celular para o seu filho e esquece dele. Saiba de uma coisa, enquanto você está calado, o mundo não está. Os professores não estão. Os ensinadores desse mundo não estão. Os meios de comunicação não estão. E nós estamos vendo, e já podemos até reconhecer, nesses últimos 30 anos, uma avalanche de problemas que tem adentrado aos nossos tempos. Carregadas de divórcio, carregadas de mudança na vida sexual, carregadas agora com ideologias e pensamentos que têm ganhado espaço nos nossos dias. Portanto, você que está me ouvindo nessa noite, meu objetivo nesta palavra é que você seja conscientizado e saia daqui pronto para dizer: eu posso fazer mais para Deus, eu posso fazer mais pela igreja, mais ainda eu posso fazer mais pela minha família. A sua primeira igreja é a sua casa. A sua primeira igreja é a sua família. O seu primeiro ministério não é um departamento dessa igreja, mas são seus filhos e é a sua esposa, é a sua casa. Sua casa está debaixo da mão de Deus ou ela está sendo engolida pelos tempos difíceis? O texto que nós lemos, Paulo, ele está se despedindo do seu principal pupilo. Paulo está prestes a morrer. Isso nós vemos claramente ele dizendo no capítulo 4, do verso 6 em diante. Ele já se despedindo dessa vida, já tendo visto já o seu ministério consumado, porque afinal de contas, ele já está numa masmorra, na sua segunda prisão, e ele está prestes a ser degolado. E ele traz as últimas instruções para o seu pupilo. E você vai ver Paulo trazendo instruções, desde o capítulo 1 ao último, para o seu pupilo, para Timóteo, trazendo ensinamentos ali, diante já de problemas que existiam na época dele. Afinal de contas, a igreja já do primeiro século enfrentava problemas, movimentos heréticos e com ensinos estranhos. Um proto-gnosticismo que abraçava e aparecia nas igrejas, abraçando e abarcando muitas congregações cristãs daquela época. E o certo é que Paulo está assombrado com tudo aquilo, mas deixando instruções que elas não saltam apenas para instruções pastorais. Paulo não está apenas trazendo um ensinamento pastoral para o seu pupilo, mas sim também um ensinamento escatológico. E esse capítulo, ele vem falar, Paulo não está falando propriamente apenas dos seus dias. Parece que ele está nos nossos, e ele parece que está descrevendo a realidade que nós estamos vivendo. Pelos olhos da fé e pela inspiração do Espírito Santo, o apóstolo ele vem nos trazer lições, não apenas ali que serviram para o primeiro e o segundo século da história da igreja, mas ele vem trazer lições para nós nos nossos dias. Por isso que esse ensino paulino, que ele traz a Timóteo, vem mostrar para nós essa realidade a qual estamos vivendo. Porém, além de mostrar essa realidade, ele traz lições para as nossas famílias enfrentarem esses dias difíceis e serem vitoriosas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que Paulo ensina, portanto, vamos ver aqui algumas ameaças. O texto é bem claro em mostrar algumas ameaças, principalmente do versículo 1 ao 9, que foi lido aqui como o texto oficial da noite. Vem apresentar ameaças que perturbavam já aquela época, mas como Pedro já tinha dito, os últimos dias já tinham sido inaugurados lá no dia de Pentecostes, nós estamos também nos últimos dias. E os nossos últimos dias parecem que as contrações do parto se tornaram mais próximas umas das outras e está perto do nosso Senhor Jesus voltar. Se é últimos dias, que nós cremos que estamos há 2000 anos, nós podemos dizer, como o autor lá de Hebreus disse, só falta um pouquinho de tempo. Falta um pouquinho de tempo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar. Então, esperar do mundo, que o mundo ele tem uma mudança, nós não podemos enxergar isso. Mas querer que a nossa igreja viva um avivamento é a nossa missão. A esperança, portanto, irmãos, não é de que o impuro se purifique, mas a esperança é de que o santo se santifique para o dia glorioso que encontraremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o texto bíblico vem nos mostrar aqui, do verso 1 ao 9, ameaças. E uma primeira delas, dessa lista de adjetivos que Paulo apresenta desse grupo, mais de 18 adjetivos,
Paulo vai nos ensinar uma primeira ameaça das pessoas, da crise que há nos últimos dias. A primeira delas é uma depravação moral. Uma depravação moral, uma distorção de valores. Como é que o texto nos apresenta? Um primeiro detalhe dessa depravação moral é o individualismo. O texto já começa no verso 2 dizendo que viriam homens vis, que os homens seriam mais amantes de si mesmos. O individualismo seria a cara das pessoas nos últimos dias, fazendo já uma aplicação para nós. Nunca se viveu uma época de tanto individualismo como nos dias de hoje. Amados, ninguém mais está preocupado com familiar, com amigo, com conhecido. Cada um vive a sua vida. Cada um está preocupado apenas com os seus deleites. Cada um está olhando apenas para o seu umbigo. Cada um está preocupado só consigo mesmo. São pessoas mais do que nunca egoístas, egocentristas, preocupadas apenas com o seu benefício. E isso tem sido tão notório nos últimos 10, 15, 20 anos, que nós temos visto cada vez mais a igreja se tornar diluída. Cada um apenas preocupado com a sua bênção pessoal. As pregações só se falam disso. E esquecemos de quem nós somos. Nós não somos apenas nós mesmos o templo e morada do Espírito Santo. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Nós juntos somos a igreja. Em vez de estarmos preocupados tanto com as nossas bênçãos pessoais, éramos para estar preocupados com a nossa responsabilidade e com a nossa missão. Nós somos igreja de Cristo Jesus. O texto vai falar também de materialismo. Verso 2. Vai dizer o quê? Amantes do dinheiro. Se naquela época Paulo já estava vendo aquilo, como não seria ele dizendo e gritando hoje para nós? O mundo cada vez mais capitalista, o mundo cada vez mais preocupado apenas com o consumismo. As pessoas estão preocupadas cada vez mais com o aparelho eletrônico novo que tem, preocupadas com o celular novo, preocupadas em gastar, olharem na internet o que querem gastar, e não se preocupam mais com valores e com princípios. Estamos numa sociedade com a depravação moral, o materialismo, é claro. O texto vai falar da autossuficiência. Verso 2 e verso 4, vem mostrar que as pessoas nos últimos dias seriam o quê? Arrogantes, presunçosos e orgulhosos. 3 adjetivos que Paulo levanta. O arrogante é o autoexaltado, que quer em tudo aparecer. O presunçoso é o soberbo, que já se acha superior ao outro. E o orgulhoso é aquele que está de tão papo inchado que não sabe reconhecer um erro e um pecado próprio. Estamos numa sociedade de adulação. Ninguém mais quer reconhecer que pecou. Ninguém gosta de olhar para si e se ver as suas fraquezas. Gosta de apontar o erro dos outros. Gosta de ver a mancha nas vestes dos outros. Gosta de estar falando da vida dos outros. Para aí, é hora de examinarmos a nós mesmos. O Evangelho não manda você olhar para fora, o Evangelho manda você olhar para dentro, o Evangelho não manda você querer se medir com os outros, o Evangelho nos ensina a entendermos que nós somos pequenos e maus, e só somos salvos pela graça misericordiosa de Deus. O texto fala dessa depravação moral na agressividade. O texto no verso 3 e 4 mostram pessoas blasfemas. O blasfemo é o de língua ferina, não só aqui no sentido de blasfemar a Deus, mas de ferir o próximo com a sua língua. O caluniador, que é tanto aquele que debocha do outro, como aquele que está pronto também para semear contenda. O descontrolado, no verso 4, que é apresentado, é a pessoa que ela não tem temperança, não tem domínio próprio. Ela faz o que dá na telha. O corpo é dela, ela faz o que quiser. E cruéis. Verso 4 mostra a crueldade. O cruel é o que faz o mal e não se importa a quem ele está ferindo. É que não tem nenhum tipo de bom senso nas atitudes do que faz. Se é para roubar o outro, não faz problema. Se é para puxar o tapete do outro, não faz problema, não tem problema. Se é para destruir a vida do outro, não tem problema. Há palavrões nesse mundo já ensinando isso. É justamente a ideia do mundo ser dos espertos. É a ideia justamente de você viver a sua vida para o seu próprio deleite. Ora, amados irmãos, o que nos entristece disso tudo não é que isso já está lá fora, porque esse ensino, essa maldade, sempre esteve na humanidade. O problema é que está atacando ao seio das nossas comunidades cristãs. O problema é que tudo isso está no nosso meio. Como um grande pensador chegou a dizer, todo mal que há no mundo, há na igreja. Mas o que há na igreja não pode ter no mundo e não existe no mundo. Sabe por quê? Porque mesmo que o mal do mundo apareça em nossas comunidades, na nossa igreja tem que ter o brilho do Espírito Santo em nossas vidas.
Minha pergunta: tem brilhado na sua vida, irmão? Tem brilhado nas nossas igrejas? Está brilhando essa luz na sua casa, na sua família? O que o seu lar tem cultivado? O que a sua vida tem cultivado? Para que você está vivendo? Para quem você está vivendo? Como é a sua casa? Eu quero que você pare para se autoavaliar. Eu não tenho o poder de julgar e condenar você, mas você tem o poder de se autojulgar. E é melhor você se autoavaliar diante de Deus, porque Ele ainda está consertando. Ele ainda é o carpinteiro de Nazaré que sabe consertar. Do que naquele dia você se encontrar não mais com o Salvador do mundo, mas com o juiz de todos os homens. Hoje o Senhor Jesus ainda continua de braços abertos, pronto para a transformação, e eu não estou falando aqui meramente para incrédulos, eu estou falando para crentes, e Deus gosta de bater nos filhos dele mesmo. Receba a peia do Senhor e seja consertado pela mão do Deus Todo-Poderoso. O texto vem falar dessa depravação moral na insensibilidade. Vão vir alguns adjetivos que Paulo diz: ingratos, sem afeição natural. O ingrato não sabe agradecer. O sem afeição natural não tem nenhum afeto, seja com os amigos, seja com os familiares. O irreconciliável, que não sabe pedir perdão. O inimigo do bem, que é aquele que não está preocupado em fazer algo que é bom, em semear o que é bom, em ser benevolente, em ser bondoso. O traidor, que é aquele de palavra falsa, de palavra dúbia. O falso. Nós não temos isso no nosso meio. É isso que o texto começa a mostrar. E termina falando de insensibilidade, mostrando para nós os inconsequentes. O inconsequente é que, além dele fazer o mal, ele não está preocupado com o que aquilo vai causar. É o barraqueiro que não está preocupado se vai causar escândalo o ato dele. É o barraqueiro que não está preocupado se vai destruir a vida do outro. É o confuseiro que não está preocupado se isso daí pode muito bem desestabilizar até mesmo a comunhão. O que importa é que ele faça o que dá na telha. Paulo encerra essa parte da depravação, nos mostrando o hedonismo. O texto diz assim no verso 4: mais amigos dos prazeres do que de Deus. Nossa sociedade hoje é uma sociedade da eudemonia, da busca desenfreada por prazeres, pelo entretenimento. Talvez, irmão, você não planejou algo grandioso nesse ano para fazer, de melhorar em alguma área, de se tornar mais virtuoso em uma área, de trabalhar mais para Deus em uma área, mas talvez já pensou em todos os entretenimentos do ano. É uma prova de que nós estamos sendo também movimentados pelo pensamento, pelo espírito dessa geração. Em vez de estarmos planejando tanto as viagens, é hora de planejarmos como podemos nos santificar mais. Em vez de planejarmos tantos os nossos entretenimentos, é hora de planejarmos mais como está o nosso relacionamento, em melhorarmos o relacionamento da nossa casa e com os nossos filhos. Quais os planos estamos fazendo? E Paulo está mostrando uma geração má dos últimos dias. Além dessa depravação moral, Paulo mostra destruição de princípios familiares. No verso 2 é dito o seguinte: desobediência aos pais. Se você prestou atenção, a nossa geração é uma geração, não usando o termo de forma política ou de outra maneira, seja filosófica, mas no sentido apenas do que o texto da palavra, do que o termo quer em si dizer. É uma geração que está atrelada a uma visão progressista. No sentido de quê? De que o que é velho é obsoleto. Tudo que é jovem e novo é melhor. Claro que existem coisas boas, novas, mas nós não podemos esquecer os princípios e fundamentos que aprendemos. E essa geração, por endeusar, por idolatrar tanto as novidades, tem colocado também as ideias dos pais como obsoletas. A desobediência aos pais hoje é cultuada por muitos. Está nos nossos vídeos, livros, filmes, séries. O jovem, que é o jovem pujante, forte, é aquele que passa por cima do pai e da mãe. Porque ele sabe fazer, ele sabe dirigir a vida, ele sabe fazer as melhores escolhas. Essa é a filosofia do mundo. É o jovem que sai de casa e vai morar com os amigos. É o jovem que vai curtir a vida. É o jovem que bate de frente com o que os pais ensinaram. E os pais é que têm que tolerar e aceitar o que eles fazem. Essa é a sociedade de hoje. Se você não abriu os olhos para ver, só preste atenção como está sendo. É assim que está acontecendo diante dos nossos olhos.
A desobediência agora aos pais e aos ensinos dos pais tem sido derrubado no nosso meio e dentro das nossas igrejas. Olhem para cá. É interessante que o livro de Provérbios inteiro é escrito justamente nisso, de aprender, de ser obediente ao que o pai e a mãe ensinam. E que a pessoa sábia é aquela que sabe muito bem ouvir o conselho do pai e ouvir o conselho da mãe. A Bíblia diz para nós que é um mandamento com promessa. A promessa que lá no Decálogo é apresentado como promessa de longevidade. Mas Paulo, quando fala em Efésios, diz que obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, não só se ganha a longevidade, mas também uma vida abençoada neste mundo. Esse princípio tem sido quebrado e destruído diante dos nossos olhos. O texto vai apresentar novamente uma mensagem hedonista, no verso 6. Porque não é só a prática do hedonismo, mas agora é um ensino sobre o hedonismo. E o texto vai falar, dando um exemplo de mulheres bobas e tolas que ouviam o pensamento dos falsos mestres, que saíam ensinando justamente essa vida hedonista para que elas fossem se deleitar com seus desejos e prazeres. Parece que Paulo está falando dos dias de hoje. Irmãos, olhem as ideologias. E não estão arrebatando apenas os jovens masculinos. Agora, quem está como frente de ideologias, mais do que nunca, tem sido moças que têm sido dominadas por uma ideologia feminista exagerada. Cada vez mais nós estamos vendo uma sociedade que se deprava e se perde. Agora, ser esposa de um marido é ser tolice para o mundo. Cuidar de filhos, é comum na internet, nós vemos mulheres dizendo que não querem mais ter filhos, que ser mãe é algo tolo, é algo que ela vai se tornar frágil. São princípios que o mundo está ensinando. Eu quero chamar a sua atenção, e você que é moça, você que é jovem, a partir desse exemplo, valorize o dom que Deus te deu, mulher. Você tem o direito de ser mãe, você tem o direito de ser esposa, você é um meio de bênção para este mundo. E Paulo ele vem justamente aqui mostrando para nós, quanto nos últimos dias a sociedade seria derrubada e destruída, princípios elementares familiares. E ele mostra ainda uma terceira ameaça dentro dessa questão, justamente ligada à aversão a Deus. No verso 2, não haveria religiosidade. No verso 2, as pessoas seriam aversas. O termo que é utilizado é ímpio ou profano na sua versão. Falando justamente de quê? Que as pessoas iriam preferir viver uma vida como se Deus não existisse. Ou negando até a existência dele. O verso 4 falou da idolatria dos prazeres. E no verso 5 é falado, inclusive, da aparência de piedade, sendo uma falsa piedade. Na minha versão, de uma aparência de religiosidade. E Paulo está falando esse termo no grego, que tem um duplo sentido, justamente para nos mostrar tanto a pseudo-piedade do discurso humanista que o mundo prega, como a pseudo-religiosidade, que muitos que se dizem evangélicos têm pregado nos dias de hoje. E a corrupção, da verdade, do verso 7 ao 9, em que essas pessoas, mesmo aprendendo, não conseguem chegar à plenitude da verdade. Mesmo sabendo que erram, preferem resistir à verdade, como fizeram Janes e Jambres. Porque mesmo vendo as pragas de Deus, aqueles dois feiticeiros preferiram se voltar contra Moisés. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Tudo que nós falamos aqui é uma pintura dos dias de hoje. Diante de todos os nossos olhos, nós estamos vendo tudo isso acontecer. Diante da nossa própria realidade, está acontecendo dentro das nossas igrejas e adentrando as nossas famílias. Essa ameaça não é só lá fora, essa ameaça está acontecendo para a sua vida. E você que está me ouvindo, não deixe para acordar depois que for tarde demais. É hora de você lembrar de uma coisa: essa ameaça pode atingir o seu filho, essa ameaça pode destruir a sua casa, essa ameaça pode destruir a sua vida espiritual. Por isso que é hora de em vez de estarmos na nossa zona de conforto, de estarmos com a nossa armadura da fé cingida e com a nossa espada desembainhada, é hora de fazermos a diferença. E como nós podemos fazer para lutarmos contra essas ameaças? Paulo vai nos trazer ensinos para isso. Lá no verso 10, 14, 16 e 17, mas eu quero enfatizar principalmente o verso 14, Paulo diz assim para o seu pupilo Timóteo, preste atenção, ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Pode estar tendo essa avalanche de mudanças diante dos nossos olhos. Pode estar tendo esse turbilhão de informações chegando aos nossos lares.
podem ter esse mundaréu de problemas chegando às nossas casas, mas é hora de permanecermos firmes na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. As nossas doutrinas ainda são pertinentes. A nossa Bíblia não precisa ser atualizada. Ainda a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. É hora de nos agarrarmos com ela. E de que maneira aplicamos para a família? Lembrando, Timóteo tinha ouvido todos os ensinos de Paulo. E quem prestou atenção nos ensinos paulinos, quando ele fala da família, tanto em Romanos, quanto em Coríntios, quanto em Efésios, quanto em outros textos que ele apresenta algum ensinamento sobre a família, ele vem nos mostrando a sublimidade do casamento. Olhe para cá, irmãos. É hora de crente entender que não casou para se separar na primeira briga. É hora de crente entender que o casamento é projeto de Deus. É hora de você entender que casamento não é namoro, que a gente cansa e termina. Casamento é algo místico e sobrenatural. Foi Deus quem uniu. Então você e eu, que somos humanos, não temos direito de separar. É hora de dizermos: eu vou casar para viver a vida inteira com meu cônjuge. O casamento é criado por Deus. Então valorize o seu casamento. É hora de nós lutarmos para que as nossas casas sejam sólidas. Em vez de estarmos preocupados com coisas aleatórias, a primazia da sua casa é justamente a unidade, a união com Deus e um com o outro. E eu gosto de dizer para os casais: irmãos, os filhos vão embora, o seu cônjuge é até que a morte lhe separe. Os filhos vão casar, vão todos embora, mas você e seu cônjuge são uma só carne. Essa é a doutrina. O fundamento de fé é um homem e uma mulher deixarão seus pais e mães e se unirão em uma só carne. Esse é o fundamento bíblico. Podem estar ensinando ideologias de gênero, podem estar ensinando o que quiserem ensinar, mas o modelo padrão de família é um só. Foi Deus quem criou lá no Jardim do Éden. É fundamento de fé. Infelizmente, tem pessoas que não têm entendido isso. Por isso, nas nossas igrejas tem se cultivado o sexo fora do casamento entre jovens. A fornicaria. Olhe para cá. A relação sexual foi criada e abençoada por Deus, mas para dentro do casamento. Para crescer, multiplicar e encher a terra. Foi assim que Deus disse. Então, você, meu caro jovem que está me ouvindo, se guarde para o seu casamento. Se guarde para você realmente viver o verdadeiro prazer de viver o resto da sua vida com o seu cônjuge. Para vocês terem as suas experiências especiais um com o outro, mas entendendo que tem a mão toda poderosa de Deus por cima de vocês. Os fundamentos de fé para a família são os mesmos. Homem, seja homem. Pare de ser banana e pular em cima de uma cadeira com medo do rato. Pare de ser o pau mandado da casa. Seja o cabeça do seu lar. Seja o líder da sua casa. Seja o protetor da sua casa. Seja o valente do seu lar. Seja o guardião da sua casa. Seja o sacerdote da sua família. Crie vergonha na cara e abrace sua responsabilidade. Deus está cansado de homem frouxo. Os homens frouxos não foram para a guerra com Gideão. Deus está procurando homens valentes. E todo homem que é realmente um líder do lar, ele vê a bênção de Deus nos filhos dos seus filhos. É hora de você ser o líder da sua casa. Mulheres, olhe para cá. Pare de quererem dizer: eu sou a dona do meu corpo, eu mando em mim. Seu corpo, quando você casa, não é mais seu, é do seu marido, e o dele é seu. É assim que a Bíblia diz. Um é do outro. Pare de achar que o seu dinheiro é seu dinheiro. Não tem dinheiro. Os dois trabalham, juntam os dinheiros e pagam as contas juntos. Parem de frescura. Sejam mulheres dignas. O exemplo bíblico de mulher, de ideal, nós vemos no fim do livro de Provérbios. É a mulher que luta pelo marido, é a mulher que luta pelos filhos, é a mulher que luta pela casa, é a mulher que é sempre bela e virtuosa. Lute pela sua casa. Acorde pelas madrugadas pelos seus filhos. Lute pela sua família, para você ver a bênção de Deus na sua história. Esse é princípio bíblico que não é retrógrado e que não passa com o tempo. Pelo contrário, toda família que está bem fundamentada nesses princípios, ela permanece sólida diante das dificuldades. Filhos, pais, amem seus filhos, não provoquem a ira dos seus filhos. Isso é doutrina bíblica. Cuide dos seus filhos.
É hora de entendermos isso. Filhos, sede obediente aos vossos pais. São esses os fundamentos, irmãos. E o que a gente está pregando por aí? Que famílias loucas são essas que nós temos nas nossas igrejas? Que casamentos destemperados são esses que nós estamos vendo nos nossos dias? É hora de retornarmos à palavra de Deus. Porque ela, a palavra de Deus, é divinamente inspirada e proveitosa, pronta para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir o homem em justiça. É na palavra de Deus que nós estamos fundamentados. Um segundo conselho paulino, que Paulo vai nos trazer para as famílias, está no verso 15, olha o que eu quero ler com vocês. Verso 15 diz assim: pois desde a infância sabes as escrituras, as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. De forma indireta, Paulo está citando quem? Os pais de Timóteo. Olhe para cá, pais. Lá no verso 5 do capítulo 1 desse livro, é mencionado, inclusive, a avó e a mãe ali de Timóteo. A avó dele, que era a irmã Lloyd, e a mãe, que era Eunice. Paulo enfatiza as duas pelo ensino que elas deram para Timóteo. O ensino que elas deram foi tão forte na vida de Timóteo, que está ali Timóteo, sendo um dos pastores auxiliares do apóstolo Paulo. Olhe para cá. O que você está ensinando para o seu filho? Você tem tempo para tudo, menos para ensinar, para conversar com seu filho. Se você não está conversando, o mundo está ensinando a ele. Pare de entregar seu filho para o YouTube. Pare de entregar seu filho de mão beijada para o Disney. Pare de entregar o seu filho para os professores das escolas. É hora de entender que a educação espiritual é você que tem que dar. Vai instruir seus filhos nas sagradas letras. Disse Moisés que nós temos que inculcar na cabeça da criança o evangelho, a lei do Senhor, a mensagem do Senhor, porque ainda quando ele esteja velho, ele nunca vai esquecer. Mas ensinar, o problema de muito pai evangélico, sabe o que é? Até o menino completar uns 10 anos, ele ainda ensina a Bíblia para o menino. Mas só sabe ensinar as historinhas de Davi, de Sansão. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Você tem que conversar com seus filhos com o problema que ele está passando. A crise que ele vai passar na puberdade. As paixões que ele começa a ter quando jovem. É para sentar com seu filho, mãe com a sua filha, pai com seu filho, para tentar entender os problemas que ele já está enfrentando. Antes, já achávamos precoce, na minha época, quando um menino de 11, 12 anos já pensava sobre questões sexuais. Agora está mais cedo. É hora de você conversar com seus filhos. É hora de você vacinar o seu filho. É hora de você tirar as lições da vida e da palavra de Deus para ensinar para a vida do seu filho. Pare de ficar esperando pelo pastor da igreja. O pastor não sabe do problema do seu filho, você sabe. Pelo menos o problema que ele está causando dentro da sua casa, você sabe. Então, em vez de estar preocupado com o final da série ou da novela, vá cuidar primeiro da sua casa e dos seus filhos. Sente com ele. Quer ver um exemplo? Você se sentou quantas vezes com seu filho para saber o que ele está pensando sobre uma série de assuntos nesse ano? Quantas vezes? Porque enquanto você não está ensinando, todos os dias ele está sendo bombardeado com informações. Você está instruindo o seu filho, irmão? Não chore depois, e não se irrite depois quando ele estiver distante da igreja. A falha foi sua. Inculque a mensagem do seu filho. E Paulo, quando está falando isso aqui também, ele vem puxar antes brasa para a sardinha dele, porque ele disse assim: olha, Timóteo, eu sou teu pai espiritual na fé, e você viu como eu vivi essa mensagem. Sabe o que Paulo está dizendo? Faça do jeito que eu vivi. Viva parecido comigo. Sabe o que ele está ensinando para você, pai? O seu filho vai lhe copiar de alguma forma. Vai lhe copiar para lhe ter você como exemplo de coisa boa, ou ele vai lhe ter você como exemplo de coisa ruim. Mas o seu filho está lhe vendo. A sua vida deve ser a melhor forma de ensino para o seu filho. Pare de contar fuxico na frente do seu filho. Tranque a sua matraca. Vá orar com ele. Vai ensinar seu filho a orar. Vá ajudar o seu filho nos problemas dele.
Eu estou falando de forma dura, porque enquanto estamos de braços cruzados, o mundo está mudando todo o tempo, e você e eu estamos abasbacados com o que está acontecendo. Eu e você já temos em nossas mãos as armas para vencermos o mundo, então desembanhe a sua espada, e é hora de ser um pai que tenha vergonha na cara. E eu encerro esta palavra, que é dura, irmãos. Paulo vai dizer para Timóteo, no verso 11 e 12, tá certo? Ele dá o exemplo para nós, principalmente no 12. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Pegue todas as promessas, essa é uma para você. O pessoal só quer promessa de bênção. Essa daqui é promessa para você também. Você vai ser conhecido como o retrógrado, pela maneira que você está ensinando seu filho na Bíblia. Você vai enfrentar adversidades, pela maneira que você está vivendo na sua casa, com a sua família. Você, irmã, vai ser conhecida como Amélia, por ser uma boa esposa, pela boca de muitas mulheres. Você, irmão, vai ser conhecido como besta, porque você está sendo um marido fiel à sua esposa. Você, jovem, vai ser zombado na faculdade, por se guardar para o casamento, por ser virgem para o seu casamento. Nós vamos ser perseguidos, mas que soframos com honra essa perseguição. Porque bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos caluniarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Pega a promessa toda. Seguir Jesus é sofrer pelo Evangelho. Seguir Jesus é luta. Seguir Jesus é sofrimento. Mas eu quero ser vilipendiado nesse mundo para ser glorificado naquele dia. Quem está querendo coisa daqui, já está recebendo pelo seu próprio ventre, para apenas satisfazer os seus desejos. Mas eu não quero coisa daqui, porque aqui ladrão pode roubar e traça e ferrugem pode destruir. O meu tesouro está nos céus, onde ladrão não pode roubar, nem traça e ferrugem podem destruir. É hora de sermos santos, irmãos. E comece sendo santo na sua casa, entre os seus filhos, com a sua esposa. É hora de sermos santos. E Paulo encerra dizendo para nós, eu não tenho mais tempo, o tempo já foi, as consequências de sermos santos e obedientes, e obedecermos a palavra. Sabe o que é, irmãos? O mundo vai ser enganado, nós não vamos ser. Verso 13 diz, eles podem ser, mas tu, Timóteo, não vai. Tu vais permanecer, porque tu estás dando ouvido ao que eu estou te ensinando. O mundo pode ser enganado, o mundo pode se sacudir, pode explodir, mas a igreja de Jesus vai continuar de pé, brilhando e iluminando esse mundo. O texto vai nos mostrar, lá no verso 17, o verso 17 vai dizer para nós, justamente que o conselho de Paulo, que ele está ensinando para Timóteo, faria ele cumprir a obra dele. Olhe para cá. Encare sua família com uma coisa. Seu ministério não é de cantar apenas aqui na igreja. Olhe para cá. Seu ministério não é apenas de pregar ou ensinar na igreja. Seu ministério não é apenas um título que você tem aqui de algum cargo. Seu ministério não é apenas de pastor, de presbítero, sei lá o quê. Seu maior ministério é a sua casa. Todas as vezes que nós vemos uma prerrogativa para um líder, a Bíblia diz que governe bem a sua casa. O rei Ezequias recebeu 15 anos de Deus, mas o dito de Deus era, conserta a tua casa. Ele não consertou. Os 15 anos de bênção se transformaram em maldição e nasceu o infeliz de Manassés. Eu e você temos que pensarmos como estamos vivendo para com Deus. Sua casa é o seu maior ministério. Então zele pela sua casa. Chore às madrugadas pelos seus filhos. Ore pela sua esposa, esposa pelo seu marido. É hora de cuidarmos do nosso lar, porque realmente o inimigo está ao nosso derredor procurando uma brecha. Então essa brecha ele não vai achar nas nossas casas, porque nós estamos solidificados em Jesus de Nazaré. Faça bem feita a obra que Deus te deu. A maior delas é a tua casa. Que adianta ganhar o mundo e perder seus filhos. Que adianta ganhar multidões e perder sua casa. Que seja a sua casa o exemplo para as demais. Sabe por quê? No capítulo 4, verso 1 vai dizer, porque naquele dia glorioso, você não vai ser humilhado. Naquele dia glorioso, quem vigiou bem e lutou, vai poder dizer, e ouvir a voz do Senhor dizendo, vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este mundo vai ser julgado, esse mundo vai ser humilhado pelo Senhor,
Esse mundo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas aquele que foi fiel vai reinar eternamente ao lado de Jesus. Que a sua família seja exemplo em tempos de crise. Quanto mais escuro fica, mais a luz brilha. Quanto pior ficar o mundo, mais você tem que ser santo. É hora da sua luz brilhar. É hora de você ser exemplo para a sua rua, para os seus familiares, para os seus conhecidos, para todos, para que eles digam: ali está uma família que serve ao Senhor. Irmão, como está a sua casa? Como você é conhecido no seu bairro? Como a família briguenta, que só tem confusão? Como marido e mulher que parece cachorro e gato, os dois vivem brigando? Isso é motivo de escândalo ou é motivo de louvor a Deus? Hoje é noite de você que está me ouvindo dizer: eu posso corrigir as faltas da minha casa. Eu posso corrigir as faltas e os erros do meu lar. Então, abrace a responsabilidade e faça bem feita a obra do Senhor, para que naquele dia glorioso você possa entrar no céu, você com seus filhos e com a sua esposa, e poderem louvar a Deus, porque você e sua casa servem ao Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.